Eu sou Neide Medeiros Santos, pertenço à Academia Bedelense de Ciências, Artes e Letras Litorânea, ocupo a cadeira número 6 e minha patronesse é Anaíde Beiris. Eu vou dividir minha fala assim, em dois momentos. Inicialmente eu vou falar um pouco sobre Anaíde Beiris, depois um pouco sobre a minha vida acadêmica. Então, a Anaíde Beiris, por que foi que eu escolhi a Anaíde Beiris? Eu escolhi a Anaíde Beiris porque ela teve vivência aqui em Cabedelo, ela foi professora aqui em Cabedelo, é poetisa e também foi, vamos dizer, iniciadora do movimento feminista aqui na Paraíba. Então, a Anaíde Beiris nasceu no dia 18 de fevereiro de 1905, é aquariana como eu também sou de fevereiro, aquariana como a Anaíde Beiris, e teve a vida, viveu sempre aqui na Paraíba. Ela teve uma infância cercada pelo carinho dos pais, era filha de José Beiris, um tipógrafo do jornal A União, tinha uma vida simples, humilde, a mãe era dona de casa e tinha mais 3 irmãos, era a família, 4 filhos, e ela sempre se destacou na escola, no antigo curso primário, e depois também ela fez o curso normal, e quando ela terminou o curso, ela foi a aluna laureada. Então, o que é que se destaca assim em Anaíde Beiris? Anaíde Beiris foi uma moça à frente do seu tempo. Ela gostava de poesia, frequentava os saraus literários, teve uma paixão muito grande por um estudante de medicina. Ele estudava no Rio de Janeiro, mas veio passar umas férias aqui. Surgiu um namoro, mas a madrasta, Heriberto, o nome dele, a madrasta era contra esse namoro, porque achava que o enteado merecia uma moça rica, casar com uma moça rica, e não com a Anaíde, que era humilde, embora fosse muito inteligente. Esse namoro durou um certo tempo, eles trocaram muitas cartas, muitas juras de amor, podemos dizer, e por conta dessa madrasta que não gostava de Anaíde, o namoro acabou-se, ele resolveu, através de uma carta, ele acabou o namoro, e então, com o passar do tempo, a Anaíde começou a namorar com João Dantas, que era um advogado, já afirmado na vida, de muito conceito aqui na Paraíba. E esse namoro com João Dantas começou em 1928 e foi até 1930. Então, João Dantas fazia oposição ao presidente da província, que se chamava, nessa época, o governador se chamava presidente. Então, ele fazia oposição política que era João Pessoa, e por conta disso ele resolveu ir morar em Recife, porque os anos aqui estavam muito acirrados. Então houve uma devassa na casa, na residência de João Dantas, e na delegacia expuseram as cartas amorosas entre João Dantas e Anaíde Beiris. Isso causou um escândalo muito grande na sociedade. João Dantas ficou muito chateado com isso, e quando soube que João Pessoa tinha ido ao Recife, ele encontrou João Pessoa na Confeitaria Glória e desfechou os tiros em João Pessoa, e então João Pessoa foi morto ali na ocasião. Isso causou uma grande comoção na cidade aqui de João Pessoa. Até Celso Furtado, ele conta nos diários dele que ele era pequeno, ele tinha 8 ou 10 anos nessa época do enterro de João Pessoa aqui na cidade. Foi um enterro assim, com uma multidão de pessoas, as pessoas choravam muito, tudo. Então, isso tornou inviável a vida de Anaíde Beiris aqui. Então, o João Dantas foi preso lá no Recife, depois foi assassinado. Anaíde Beiris se mudou para o Recife para poder ficar perto do noivo.
visitá-lo e então ela não aguentou. João Dantas e o seu cunhado, Augusto Caldas, os dois foram assassinados na cadeia e ela também não suportou essa dor de perder o noivo e suicidou-se no dia 30 de outubro de 1930. Então, eu quero, a respeito de Anaíde, ela escrevia para os jornais da época, inclusive para uma revista, Era Nova, que funcionou aqui na Paraíba, de 1922 a 1929, e publicava poemas, recitava poemas, era considerada uma pessoa, como eu disse, à frente do seu tempo, usava o cabelo à la garçonne, vestia-se muito bem, embora fosse humilde, e dividia sua vida entre Cabedelo, onde ela dava aulas na escola para pescadores, e no final de semana ela ia para João Pessoa e participava dessas tertúlias dos saraus literários. Então, é isso em resumo, de uma maneira sucinta, eu contei a vida de Anaíde Beiriz. Eu nasci em Jardim do Siridó, no Rio Grande do Norte, mas vim pequena para Campina Grande, com 8 anos. Estudei no Colégio das Damas, fiz o curso de letras também em Campina Grande. E eu quero aqui prestar uma homenagem aos meus professores do curso de letras. Então, eu devo muito a esses professores. Então, eu tive excelentes professores no curso de letras que me encaminharam para esse amor que eu hoje tenho à literatura. Então, eu cito inicialmente o professor José Elias Borges, que me ensinou a pesquisar, era um professor de linguística, mas que tinha um saber enciclopédico. Então, me ensinou a fazer pesquisa. A professora Neuma Festini Borges, que me ensinou a gostar de literatura portuguesa e de literatura popular. O professor João Batista foi meu professor de literatura brasileira, que eu também gostava muito. E no curso de especialização que eu fiz de linguística, eu tive a professora Socorro Aragão, que também me incentivou muito a fazer a pesquisa. E foi dessa época, desse curso de especialização, que veio a minha paixão por Graciliano Ramos, que eu escrevi a monografia, O Processo de Isomorfização em São Bernardo, que é um dos romances de Graciliano Ramos. E, a partir daí, eu fui me encaminhando para a vida do magistério, fui professora em vários colégios, como o Colégio da Prata, em Campina Grande, o Colégio Madalena Sofia, em Maceió, a Escola Técnica Federal, que é a antiga Escola Técnica Federal de Alagoas, que eu fiz concurso lá. E então entrei também no magistério universitário em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas, lecionando teoria literária. Eu volto aqui um pouquinho atrás para dizer também que eu fui aluna da professora Elizabeth Marinheiro, no curso de letras, e cursei teoria literária, e foi daí também que veio o meu gosto pela teoria literária. Depois que eu terminei, fiz o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, trabalhei com Graciliano Ramos, examinando a ironia nos romances de Graciliano Ramos, tudo fruto desse trabalho que eu tinha feito na especialização. Então, quando eu terminei o mestrado, eu fiz concurso para a Universidade Federal da Paraíba, inicialmente em Campina Grande, para lecionar teoria literária e literatura portuguesa. Ensinei durante 3 anos lá, depois me transferi aqui para João Pessoa e fiquei lecionando teoria literária e literatura infantil. Então, eu fui a primeira professora de literatura infantil na UFPB, em Campina Grande e aqui em João Pessoa. Mas eu devo isso à professora Sônia Vandeck, que foi ela quem criou a disciplina literatura infantil. E eu sou muito grata. E quando eu tinha a oportunidade de conversar com ela, eu dizia isso: Sônia, você criou a disciplina, mas você não chegou a dar aulas. E ela me dizia: Neide, mas ela está em muito boas mãos. Então, sou muito grata a ela, em memória, que ela
que ela já se foi, né? Já partiu, mas eu sou grata por isso. Depois eu fui, já aqui como professora da Universidade Federal da Paraíba, eu fiz o doutorado em estudos literários na Unesp, no campus de Araraquara, e aí eu já estava envolvida com a literatura infantil. Já vinha lecionando há muitos anos literatura infantil e gostava muito dessa literatura para crianças. E resolvi escolher como corpus da minha tese de doutorado um livro de Marcos Accioli. Marcos Accioli é um poeta pernambucano, Guriatã, Cordel para Menino. Então, eu fiz um estudo dos mitos populares e eruditos na obra de Marcos Accioli. E depois voltei aqui, ainda durante alguns anos, eu dei aula de teoria literária, de literatura infantil, e me aposentei. E foi quando eu voltei a pesquisar mais, a escrever para jornais, para revistas, Correio das Artes, o Jornal Norte, Contraponto, e hoje sou colaboradora do Jornal A União. Então, já publiquei livros aqui, em parceria com Socorro Aragão e com Ana Isabel, sobre Augusto dos Anjos e sobre José Américo. Tenho livros também na área de teoria da literatura infantil, como livros à procura do leitor e também autores e livros em contraponto. E trouxe aqui para mostrar, na área de literatura infantil, três livros que eu publiquei. O primeiro foi esse aqui, Era uma Vez um Menino Chamado Augusto dos Anjos, que está agora em segunda edição, que a primeira edição foi esgotada, recebi ontem essa segunda edição. Outro livro aqui, na área de literatura infantil, biografia de Epitácio Pessoa. Esse livro recebeu um prêmio nacional, ele foi escolhido pelo Programa Nacional do Livro e de Material Didático, PNLD 2020. E o último, como não poderia deixar de ser, é esse de também Graciliano Ramos. Então, aqui esses três livros são livros biográficos. Aqui Era uma Vez um Menino Chamado Augusto, é uma pequena biografia da vida de Augusto dos Anjos. Esse aqui é a biografia de Epitácio Pessoa. E esse outro é a biografia de Graciliano Ramos. Então é isso, eu gosto muito, gostava muito de ensinar, gosto muito de escrever, ainda hoje escrevo semanalmente para os jornais, tem uma coluna que se chama Baú de Livros, e eu falo sobre livros de autores paraibanos e também de autores que escrevem para esse público infanto-juvenil.